Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que Jesus. Muito boa tarde a todos. Boa tarde àqueles que nos seguem através da RTP Açores. Boa tarde à nossa comunidade religiosa. Boa tarde ao nosso coro, que hoje animará a nossa Eucaristia. Coro de Nossa Senhora de Fátima, uma representação do coro de Nossa Senhora de Fátima, sob a batuta da doutora Ana Paula Andrade, que agradecemos muito toda a vossa colaboração durante estes dias de preparação para a festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Este é o segundo dia do nosso tríduo e temos vindo a meditar, como começamos ontem, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ontem meditamos que Jesus era o caminho para o Pai, o caminho que nos leva também até Ele próprio e é o caminho que nós fazemos durante a nossa vida. Muitas vezes podemos pôr-nos por atalhos, desviar-nos do percurso inicial, do trajeto inicial, sonhado, pensado, e não chegamos a bom porto ou a bom destino. Jesus hoje vai-nos falar sobre a verdade, o que é a verdade. Ele é a verdade e sabe a verdade sobre cada um de nós. Por isso, com humildade, ao iniciarmos esta Eucaristia, segundo dia de preparação para a festa em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres, vamos com humildade reconhecer que todos somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe todos os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Senhor Pai Santo, que amais a inocência e a restituís aos que a perderam, dirigi para vós os corações dos vossos servos, para que vivam sempre na luz da vossa verdade, aqueles que libertastes das trevas do erro. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, alguns homens que desceram da Judeia começaram a ensinar aos irmãos de Antioquia: se não receberdes a circuncisão segundo a lei de Moisés, não podereis salvar-vos. Isto provocou um conflito e uma discussão intensa que Paulo e Barnabé tiveram com eles. Então decidiram que Paulo e Barnabé e mais alguns discípulos subissem a Jerusalém para tratarem desta questão com os apóstolos e os anciãos. Despedidos afavelmente pela igreja, atravessaram a Fenícia e a Samaria, onde narravam a conversão dos gentios, causando grande contentamento a todos os irmãos. Ao chegarem a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos, e contaram tudo o que Deus tinha feito por seu intermédio. Ergueram-se alguns homens do partido dos fariseus que tinham abraçado a fé para dizerem que era preciso circuncidar os gentios e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Então os apóstolos e os anciãos reuniram-se para examinar o assunto. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos para a casa do Senhor. Detiveram-se os nossos passos às tuas portas, Jerusalém.
Vamos com alegria para a casa do Senhor. Jerusalém, cidade bem edificada, que forma tão belo conjunto. Para lá sobem as tribos do Senhor. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Segundo o costume de Israel, para celebrar o nome do Senhor. Ali estão os tribunais da justiça, os tribunais da casa de David. Vamos com alegria para a casa do Senhor. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, diz o Senhor. Quem permanece em mim dá fruto abundante. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Depois levaram Jesus da residência de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: que acusação trazeis contra este homem? Eles responderam-lhe: se não fosse malfeitor, não te o entregávamos. Disse-lhes Pilatos: tomai-o vós próprios e julgai-o segundo a vossa lei. Os judeus responderam: não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito ao indicar de que morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu-lhe: é por ti que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhe Pilatos: porventura sou eu judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: então tu és rei? Jesus respondeu-lhe: é como dizes, sou rei. Para isso nasci e vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? Palavra da salvação. Glória a vós. Uma mentira repetida muitas vezes acaba por se tornar verdade. Uma mentira repetida com frequência, com insistência, acaba por se tornar uma verdade. Esta era a máxima da propaganda nazi nos anos 40 do século passado. Tentarem passar uma mensagem às pessoas que não era verdadeira, mas que eles queriam que fosse verdadeira. E, portanto, era repetida com frequência. Era repetida tantas vezes até se tornar uma verdade inquestionável. Joseph Goebbels era o chefe da iniciativa desta propaganda de tentar disseminar as ideias nazis
entre o povo alemão e também um pouco por toda a Europa e pelo mundo. Mal sabia Joseph Goebbels, mal sabiam os nazis que, passados não 100 anos, mas cerca de 80 anos, sensivelmente, que esta ideia que eles tiveram fosse hoje quase algo inquestionável para nós. Repetir uma mentira muitas vezes torna-se verdade. Pior ainda do que se tornar verdade é que não se questiona se é verdade ou não. E hoje, esta máxima nazi, que todos nós condenaríamos, com certeza à partida, bastava pensarmos que era uma ideia nazi, hoje não a condenamos quando frequentemente também a utilizamos, também a partilhamos, também fazemos das verdades ou inverdades que são disseminadas como sendo verdades absolutas, sem questionarmos o mínimo. Onde estão as fontes? Quem o disse? Que muitas vezes nem rosto tem. Como é que se chegou a esta conclusão? Que provas existem? Lê-se, vê-se e apenas passa a ser verdade. Quem disse? Onde veio? A fonte, a origem? Isto já nem sequer interessa muito. Não passamos no filtro daquilo que devia de ser o questionar. Mas é verdade? E porquê? Como? Quem viu? O que é que aconteceu na realidade? E isto hoje, infelizmente, torna-se um assunto sério e digno de reflexão. Estamos no segundo dia da nossa preparação para a festa, do segundo dia do Tríduo, em que nós estamos a meditar Jesus caminho, que ontem ouvimos, e hoje é Jesus a verdade. E por isso, hoje a verdade torna-se premente. É um assunto premente nós a discutirmos, nós a falarmos, nós a refletirmos de tal forma que possamos, com certeza, trazer luz às nossas vidas, aos nossos corações, para podermos viver de uma forma diferente. Hoje, claro que é muito fácil apontarmos dedos e dizermos quem são os culpados, mas hoje, talvez, um dos maiores culpados sejam as redes sociais e a forma como as notícias circulam de tal maneira que torna-se muitas vezes até asqueroso aquilo que se passa, aquilo que se diz, aquilo que se vê nas redes ditas sociais. Hoje as redes sociais são aquilo que antigamente, ou há uns anos atrás, era chamada praça pública. Os julgamentos que são feitos em praça pública hoje são feitos de forma virtual, mas que acabam por ser reais, que prejudicam circunstâncias, situações, instituições e até pessoas. Fala-se muito das fake news, das verdades inventadas, ou melhor, das notícias inventadas, das notícias falsas, e que depois ninguém consegue provar onde está a verdade. Mas hoje até, mais do que fake news, já se fala de uma outra dimensão, muito mais grave. Chamam-se as dark news. As dark news hoje são, como a própria palavra indica, as notícias escuras, que põem uma nebulosa sobre circunstâncias, instituições, pessoas, comunidades. Quando é pessoas ainda é muito pior. Quando se inventa, porque as dark news baseiam-se exatamente nisso. Inventar uma mentira, à semelhança do que fizeram no tempo da Segunda Guerra Mundial os nazis, que é dizer uma mentira e que ela depois vai ser repetida tantas vezes que acaba por ser verdade. Sem questões, sem questionar-se. E há ainda aquela célebre item das redes sociais que é partilhe, se faz favor. E partilhamos com os amigos, e partilhamos com pequenos grupos estes que partilham com grupos maiores, e depois dissemina-se de tal forma que é impossível impedir aonde chegará esta dark news ou fake news. Bem, tudo isto vem a respeito deste Evangelho de hoje e sobretudo do tema que estamos a tratar hoje. O que é a verdade? O que é a verdade? Bem, estamos no momento em que este episódio retratado na imagem do Ecce Homo, do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que é julgado em praça pública, que é posto em julgamento perante as multidões, é este momento exato que nós estamos a refletir. Pilatos encontra-se com Jesus e tenta, até de alguma forma, e vemos nas atitudes que nos descreve o Evangelho, que Pilatos de alguma forma tenta até ajudar Jesus, absolver Jesus
Diz-nos os evangelhos, ou dizem-nos os evangelhos, que Pilatos terá dito: não encontro culpa nenhuma neste homem. Não encontro culpa nenhuma deste homem. Até tentou sacudir a água de capote. Julgai vós mesmos. A dizer aos judeus: vocês que o julguem. Não quero ter nada a ver com a morte deste homem. Ou com a condenação deste homem. Mais ainda, a própria mulher de Pilatos diz-lhe: olha, eu tive uns sonhos. Não faças mal contra este homem. Tive um mau presságio. Não uses de mal contra este homem. Mas Pilatos, por medo dos inimigos de Jesus, por medo da multidão que estava sequiosa de sangue, queriam um culpado, queriam que o sangue de Jesus caísse sobre eles. E vejam mais ainda: cai o seu sangue sobre nós e sobre os nossos filhos. Que julgamento tremendo, feito em praça pública. À semelhança de muitos outros julgamentos que são feitos nas praças virtuais, mas que chegam à casa de muita gente. Pilatos e Jesus nunca se poderiam entender. E não se poderiam entender porque falavam linguagens diferentes. Pilatos é pressionado pela multidão. Pilatos é pressionado pela multidão para dizer que Jesus é culpado. Ele vai ser executado. A maioria, caríssimos irmãos, e este é um assunto muito sério, a maioria não significa que tenha a razão. A maioria não significa que faz a verdade. A maioria, ou mesmo a totalidade, se for um ato, ou algo, um pensamento, ou uma concretização de uma ideia que seja moralmente ilícita, eticamente inaceitável, nunca pode ser uma verdade. A maioria não faz verdades se elas não forem corretas, se elas não forem sérias, não forem para o bem comum. Imaginemos nós, se alguém tivesse cometido um crime hediondo, tremendo, e que todos fossem a favor da condenação ou da execução de uma pessoa, não tornaria este ato lícito, moralmente, nem eticamente aceitável. Por isso, as maiorias, ou a pressão das maiorias, não fazem com que a verdade venha à tona, nem que as decisões sejam tomadas por pressões. Por isso, deve-se tomar decisões, ou a seriedade das decisões devem ser tomadas sempre em favor do bem comum. Não com as pressões, sejam de minorias, e muito menos a verdade aparece pela pressão de maiorias. Bem, mas dizia que Pilatos e Jesus não se podiam entender. Falavam linguagens diferentes, eram culturas diferentes. Pilatos tinha a sua formação latina, com certeza, mas de influência grega e helenística, como nós sabemos. Para ele a verdade era veritas, ou melhor dizendo até em grego, era a sofia. E a verdade é a razão, é a razão. A razão diz que é assim e deve ser assim. E esta que é a verdade. Para os judeus, para Jesus, que era judeu, que era semita, de cultura semita, a verdade era o Emet. O Emet é uma coisa diferente. O Emet é o âmago da questão. É como nós até poderíamos traduzir de uma outra forma, é a moral da história. Não interessa a história em si, interessa o que é que a história nos ensina, nos quer dizer. Outro exemplo muito simples é dizermos, e hoje para nós também é assim mesmo, quando alguém diz assim: põe a tua mão na consciência. Nós, latinos também, fazemos assim: pôr a mão na consciência, pôr a mão na testa, na razão, no cérebro. Mas para um judeu era uma coisa diferente. Dizer a um judeu: põe a tua mão na consciência, ele punha a sua mão, era no coração. A consciência do judeu estaria, e a consciência de Jesus estaria no coração. O coração é que entende, o coração é que percebe, o coração é que vê mais para além daquilo que são as aparências. Por isso, Jesus e Pilatos não se poderiam entender. Porquê é que Jesus não respondeu a Pilatos quando ele perguntou o que é verdade? Porquê é que Jesus preferiu o silêncio? Jesus preferiu o silêncio. Como disse o célebre cristão, filósofo cristão, Kierkegaard, a sua vida era a sua resposta. E por mais palavras que Jesus usasse, por mais argumentos que Jesus quisesse usar, Pilatos nunca entenderia o que é que Jesus queria dizer. Porque a sua vida tinha sido a resposta. E a resposta de Jesus, ele que era a palavra por excelência, a verdade por excelência, a palavra que se calhar quando Pilatos pergunta o que é a verdade, talvez a verdade andasse pelas ruas da amargura como anda hoje também. Mas a palavra já teve, a palavra dita, já teve um valor tremendo. Provavelmente a maioria daqueles que nos ouvem hoje, que estão a participar, mesmo à distância, desta Eucaristia,
sabem o que era o valor da palavra. Quantos negócios, quantas transações foram feitas apenas pela palavra. Quantas pessoas nas comunidades, nos grupos, nas nossas freguesias, nas nossas instituições, que a sua palavra valia ouro. Ou até poderíamos dizer, com uma expressão mais moderna, a sua palavra era uma escritura. Essas pessoas eram admiradas, eram respeitadas, porque a sua palavra valia ouro. Hoje, de que é que vale a palavra? A palavra dita hoje do que é que vale? Mesmo até, infelizmente, às vezes, entre pessoas do mesmo sangue, entre pais e filhos, entre irmãos, entre parentes próximos, a palavra dita hoje tem um valor, amanhã será outra. Dá-se o dito pelo não dito de uma forma tão rápida, de um momento para o outro, e deixa de ter valor. Mas o pior que está a acontecer hoje à nossa sociedade é que, se agora a palavra dita já não tem valor, a palavra escrita está no mesmo andor. A palavra escrita está na mesma carruagem, porque hoje já nos custa acreditar naquilo que a gente lê. Já nos custa acreditar em quem escreve, porque tantos escrevem, tantas coisas se dizem, e já não sabemos onde está a verdade. Por isso, antes a palavra dita tinha um valor de ouro. A palavra escrita hoje, nem a palavra escrita hoje, tem valor algum. Para onde iremos? Se os nossos antepassados, e que não são assim tão distantes como isso, não são dos séculos de há 500 ou 600 anos, os nossos antepassados de há 40, 50, 60 anos atrás, se tivessem a oportunidade de viver connosco hoje, o que é que pensariam do nosso mundo hoje? Da forma como nós vivemos, pelos caminhos que estamos a trilhar, para onde iremos, Senhor? Por isso, a palavra de Jesus era uma palavra diferente. Porque é que Jesus optou pelo silêncio? Porque é que Jesus não usou argumentos para se defender? Até vendo uma certa boa vontade pela parte de Pilatos. Jesus não respondeu porque não só Pilatos não iria compreender a sua linguagem e a sua língua, que até eram diferentes, mas nunca iria entender o alcance daquilo que Jesus foi, daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus era. Porque Jesus era uma figura que impressionava. Ainda hoje impressiona. E impressiona-nos através desta linda imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Preferi muitas vezes mais os olhos, o olhar, do que até as próprias palavras. E não perceberam. Ele impressionou as multidões que o seguiram, impressionou os discípulos e os apóstolos que o seguiram de mais perto, impressionou os pagãos, impressionou o centurião, até ao fim impressionou o bom ladrão, que ao lado de Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando chegares ao teu reino. Impressionou Pilatos também, impressionou, mesmo pelo seu silêncio. E hoje continua a impressionar-nos, mas a impressionar-nos com os seus olhos. Os seus contemporâneos não perceberam o seu olhar, não perceberam o que é que Jesus queria dizer com o seu olhar. Nunca foi um olhar de condenação. Jesus é a verdade, conhece a verdade, sabe a verdade sobre cada um de nós, mas nunca nos olha com olhos de julgamento ou de condenação. E porque Jesus vê é com o coração. Todos dizemos, e é típico da nossa devoção, da nossa fé, dizer que a imagem do Senhor Santo Cristo tem um olhar tão penetrante que em qualquer lugar que a gente esteja, a imagem olha-nos. Mas olha-nos sempre a nos dizer a mesma coisa. Eu amo-te, eu conheço-te, eu sei o que tu és, eu conheço a verdade sobre ti, mas eu amo-te. E amo-te porque penso com o coração, porque vejo com o coração. E é isso que nos é pedido neste segundo dia da festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Que a gente se calhar desligue muitas das redes sociais a que pertencemos, de ouvir boatos, seja de quem for ou de que circunstância for, e concentrarmos naquele olhar que só nos pede isso. Pensa, põe a mão na tua consciência. Põe a mão na tua consciência, que é o teu coração. Ama o teu próximo. Não julgues ninguém. Não ponhas muito menos julgamentos em praça pública. Faz da verdade o teu caminho, o teu trilho. Olha para mim, porque eu amo-te infinitamente. Nunca te julgarei. Peço-te exatamente a mesma coisa. Ama, não condenes, não julgues. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser louvada Sua Mãe Maria Santíssima. Irmãos, a novidade da Igreja é tão grande que os apóstolos só em concílio a compreenderam. Peçamos a graça de aprofundar o seu mistério dizendo:
Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Toda a verdade. Pelos fiéis mais voltados para o passado e por aqueles que pendem mais para o futuro, para que escutem os sucessores dos apóstolos, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelo povo hebreu que ainda aguarda o Messias e o cumprimento das promessas da Escritura, para que o Espírito de Cristo o ilumine, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelos pastores e fiéis das igrejas cristãs, para que amem a palavra anunciada por Jesus e peçam ao Pai que os lave das impurezas, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Por todos aqueles a quem Jesus chama seus irmãos, para que entendam que é da união íntima com Ele que nascem os frutos que o Pai deseja ver na sua vinha, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelos cristãos mais comprometidos, para que trabalhem com entusiasmo e dedicação, sem imporem à força os seus critérios, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pelo serviço diocesano da juventude, pelos jovens dos Açores, rumo, na verdade, às Jornadas Mundiais da Juventude, por esta Igreja Santuário, que nesta hovedoria é a Igreja assinalada na preparação para as jornadas, e por todas as outras em todas as hovedorias da nossa Diocese, oremos. Ensinai-nos, Senhor, toda a verdade. Pai celeste, cuidai desta vinha que plantastes, limpando-a como só vós sabeis fazê-lo, para que dê colheitas abundantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor os vossos sacrifícios, honra e glória do seu nome, do nosso bem. Para a glória do seu nome, para nosso bem e toda a Santa Igreja. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade, neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Porque vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou a vida do universo com uma nova criação. Restaurou o género humano na sua integridade original. E por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, Plenius Celi, Celi et terra, Gloria Tua, Hosanna, Hosanna, in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna, Hosanna, in excelsis. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Vem, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e no sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos da vossa Igreja, dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos de todos os nossos irmãos que partiram deste mundo, daqueles que nós amávamos, que fizeram parte das nossas vidas, mas que já se encontram na glória do céu. E também de nós, Senhor, tende misericórdia. Dai-nos a graça de um dia, todos juntos, podermos participar do céu, do paraíso, com a bem-aventurada Virgem Maria, São José, seu esposo, os apóstolos, os mártires e todos os santos, e aqueles que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra
e toda a glória, agora e para sempre. Com fé e confiança, sobretudo no tempo em que nós vivemos, que precisamos tanto de confiança, de esperança, mas também de confiança. Confiarmos uns nos outros, confiarmos nos profissionais de saúde, confiarmos naqueles que nos dão indicações importantes para a saúde comum, para a saúde, para o bem de todos, e também com uma confiança imensa nesse Deus que é nosso Pai, que nos ama a todos. Ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dá paz ao mundo, a paz também às nossas famílias, a paz à nossa casa, ao nosso coração, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos todos nós, convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. O corpo de Cristo. E o vinho que
das trevas e vem a noite. Nela vagueiam todos os animais da selva. O Senhor criou o pão da terra e o vinho que alegra o coração do homem. Oremos. Ouvi, Senhor, as nossas preces e fazei que estes santos mistérios da nossa redenção nos auxiliem na vida presente e nos alcancem as alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Um agradecimento muito especial a todos aqueles que colaboraram diretamente nesta Eucaristia, na possibilidade de transmitirmos esta Eucaristia, maiormente à RTP, todo o seu pessoal, ao empenho que tem posto nesta transmissão, nestas transmissões. Hoje é o segundo dia, amanhã continuaremos às 19 horas também, com o Trido, e depois no sábado teremos celebração da Palavra às 16 horas e no domingo a Eucaristia às 9h30, sempre a hora dos Açores, com certeza. Um agradecimento muito especial ao nosso coral, hoje coral de Nossa Senhora de Fátima, à senhora professora doutora Ana Paula Andrade, que nos ajudou tanto na elaboração de todas estas Eucaristias, sobretudo na parte do coro ou da animação musical. Um agradecimento muito especial àqueles que nos têm enviado mensagens de esperança, que nos têm também mandado mensagens mesmo não só de ação de graças, mas também de pedidos de orações, aqueles que estão perto e sobretudo aqueles que estão longe, com o coração partido e dividido. O nosso coração também está convosco, para os nossos irmãos da diáspora, que com certeza, com muita saudade, veem ao longe e provavelmente com muitas lágrimas nos olhos, sentem o ardor da saudade, não poderem estar connosco nestes dias. A nós que hoje participamos desta Eucaristia, o Senhor Jesus, que ontem nos disse que era o caminho, hoje diz-nos que é a verdade. É verdade não para descobrir verdades sobre nós, verdades inquietantes na nossa vida, mas é a verdade porque nos diz: a minha verdade é o amor. Olhemos para os olhos de Jesus, esses olhos do Cristo sofredor, esses olhos da veneranda imagem do Senhor Santo Cristo, que nos quase persegue para todo o lado, mas segue-nos porque nos ama, porque quer cuidar de nós e quer que cada um de nós também comece a pôr a mão na consciência, que é o nosso coração. Vejamos com o coração. Uma boa noite a todos. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Glória a Cristo Jesus, glória eterna, nosso Rei, nossa vida e esperança, soberano que os mundos governa e as nações recebeu por herança, combatendo por vossa bandeira, que no peito trazemos e vida, alcançamos a paz verdadeira e a vitória nas lutas da vida. Com o manto e o cetro disorno, sois
de espinhos cruéis coroado, Rei da dor uma vez no pretório, Rei de amor para sempre adorado. Com inteira obediência, serviremos com firme vontade, porque em vós a justiça e clemência, porque em vós resplandece a verdade. Concedei-nos por graça divina, que sejamos um povo eleitos, firmes crentes na vossa doutrina, cumpridores dos vossos preceitos, como o manto e o sceptro irrisório, sois dos espinhos cruéis coroado, Rei da dor uma vez no pretório, Rei de amor para sempre adorado.